Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Psicologando com Josiele Valverde. Para você que já é inscrito, um beijo. Para você que chegou agora, já se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos papos. Esse é um local onde a gente se encontra para refletir sobre a vida, sobre as temáticas atuais, sobre temas não tão atuais assim, mas sempre voltado para essa vida integral, para uma vivência mais plena, mais potencializada para o nosso dia a dia. E hoje eu trouxe para vocês uma temática referente à construção familiar como base aí das relações de poder. E eu vou dizer que o mundo que queremos, ele começa dentro de casa. Aí dentro da sua casa, com os seus filhos. Se você não tem filhos, mora sozinho, só com um companheiro, mas o mundo que queremos começa dentro. E eu trago a construção familiar num sentido de que é a família quem faz lá o primeiro papel de desenvolvimento das potencialidades do indivíduo. Então, para você aí em casa, com os seus filhos, longe da escola, nesse ano tão peculiar de 2020, esse é um papo importantíssimo. Eu vou dizer para vocês que a família, ela tem a função de criar algo a partir das relações originais. E não são relações assim pautadas em regras, não. São relações espontâneas. É ali no seu dia a dia familiar, acorda, café da manhã, almoço, lições escolares, o trabalho de home office, uma tarefa doméstica, enfim, é ali naquele dia a dia, nas relações espontâneas, que são as relações originais, lá de pequenininho, da criança, é ali que algo de novo se cria, ou pelo menos deveria ser criado, que é o que a gente vai discutir hoje. Esse conjunto dessas relações originais que se estabelecem então na família, ele acaba sendo interiorizado por todos os membros. E esses membros formam alguns padrões de relacionamento que vai se integrar ao que é subjetivo e inerente ali ao indivíduo. Então, eu saio da minha família e eu influencio o mundo. Eu saio do mundo e eu influencio a minha família. Então é algo de mão dupla, é algo cíclico. Eu vou dizer que isso precisa ser compreendido não como um modelo rígido, mas flexível e permeável aí à sociedade e essas relações internas. Tendo em vista que se é influenciado pela subjetividade humana e está em constante transformação, também vai ser influenciado, não é mesmo? Essa base familiar nessas relações originais, ela vai imprimir aí algumas características nas relações futuras, concordam comigo? Então eu vejo o meu filho reproduzindo com os brinquedos aquilo que eu faço. Se ele reproduz com os brinquedos aquilo que você faz e você fala, certamente ele vai fazer isso nas relações dele futuras. Quando ele entrar na adolescência, ou se seu filho já é um adolescente, quando ele estiver no mercado de trabalho, no seu próprio núcleo familiar, quando ele formar uma família, é bem factual que vai ser impressa essa característica nas relações futuras. Então, entendendo que a família, ela precisa servir de base para essa formação da criança e que essa base vai repercutir na vida das pessoas como um todo, na vida própria do seu filho, da sua filha e na vida das pessoas que ele conviver. Isso vai ser impresso nas relações futuras
de uma forma que vai ser bastante difícil dessa criança que vai crescer nesse ambiente desprotegido, num ambiente sem defesa, sem que ele se sinta seguro e cuidado, que ele tenha respeito, que ele se responsabilize e que ele tenha afeto pelos outros. Veja, quando eu enfatizo essas ações da proteção, da defesa, do cuidado, eu digo que é imprescindível que haja compreensão entre todos os membros que compõem essa família, bem como um respeito mútuo e a responsabilização e a afetividade. Porque como é que você diz assim, não, eu crio os meus filhos para que eles sejam cidadãos de bem, para que eles tenham respeito pela sociedade, pela natureza, pelos animais, enfim, mas você não faz isso dentro de casa? Ou quando ele por algum acaso tenta fazer em casa, você tolhe, né? Você priva ele dessa descoberta. Para quem já me acompanha, nos papos anteriores, então, refletimos sobre alguns aspectos importantes para a compreensão de você mesmo e dos outros, como sendo um ponto de partida para relações saudáveis. Então, se você se percebe ainda numa situação caótica, com os seus filhos reproduzindo alguns comportamentos ali nas brincadeiras e nos diálogos de uma forma que você está considerando desagradável, não que ele esteja sendo mal educado, mal criado, mas você já percebe ali um indício de que futuramente você terá problemas e ele mais ainda. Então volta lá nos papos anteriores, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas ou faça suas colocações para discutirmos aí outros pontos, mas não deixe de olhar para si mesmo, identificar em você se há proteção, defesa e cuidado aos seus filhos e se de fato tem sido ensinado respeito, responsabilização e afeto. Mas aí vocês me perguntam, ok, vou prestar atenção nisso. A minha construção familiar, então, é composta pai, mãe, filhos, ou 2 pais, 1 filho, 2 mães, 1 filho, avós, cuidadores, enfim. Como é então que eu vou observar essa minha família, essa construção que há, essa dinâmica familiar que existe e como ela está sendo, né? Que base é essa que eu estou estruturando para as relações futuras da minha criança, dos meus filhos? E se ela não estiver assim tão sólida, tão protetiva de fato, como reestruturar? Bom, eu proponho um percurso aí em 3 temáticas, não de uma forma linear, assim, faz isso, depois aquilo, mas que seja cíclica, que você vá e volte, que você vá, faça, revise, né, revisite aquilo anteriormente. Então vamos lá. Primeiramente, talvez o mais complexo, amor. Mas o que é o amor mesmo? Bom, ele tem componentes aí emocionais, mentais e comportamentais. E há muito tempo se procura definir em várias linguagens, né, poética, até científica, mas ela vai assim, ó, de norte a sul, de leste a oeste, tentando definir. Eu vou dizer que, sob a ótica do que a gente está discutindo, o amor, de fato, ele é proporcionar a segurança, o conforto e a valorização pessoal para as suas crianças, para os seus filhos, como um alicerce da autoestima. E nos papos anteriores também falamos aí sobre a autoestima, dá uma conferida lá. Então, voltando, o amor, enquanto propiciar, né, para o seu filho segurança, conforto e a valorização pessoal, é um estar ali para ele,
sem viver por ele ou impor que ele viva como você quer. Vai ter muito a ver aí com os valores que você carrega na sua própria história, na sua própria formação, mas você adquiriu esses valores vivendo, não foi? Então lá atrás os seus pais te ensinaram, que os avós ensinaram, que os bisavós ensinaram, e isso veio vindo até chegar em você. Então você está carregado aí de todos esses valores que foram sendo passados, repassados, transmitidos, mais os que você imprimiu pela vivência toda até hoje. Tudo isso é passado para os seus filhos. E se você vivenciou esses valores, alterou alguns deles, agregou alguns, procura até hoje substituir outros, deixe que ele faça isso também. Essa é a valorização pessoal. Ele precisa passar pelas experiências. A você basta relatar o que você vivenciou, explicando o caminho que você percorreu e o que foi que aconteceu, que seria talvez uma consequência do que ele estiver percorrendo, mas não é uma regra que se ele fizer a mesma coisa que você fez, ele vai obter o mesmo resultado. Isso é proporcionar essa segurança, essa valorização pessoal, esse conforto, para que ele saiba que você está ali, mas ele pode caminhar. Um exemplo bem prático disso é quando as crianças querem colocar o dedo na tomada. Vão levar um choque. Se você para na frente daquela tomada e fica ali, e não deixa, você fica lá, não põe. Quando você for no banheiro, quando você não estiver por perto, ele vai pôr o dedo na tomada, vai levar um choque, e aí? O ideal é que você consiga dizer para ele o que acontece naquela tomada, o que vai acontecer se ele colocar o dedo ali, e que se ele quiser passar pela experiência, você tá ali. Então é como se você colocasse tivesse, né, alguns recursos ali para essa proteção e segurança. Então você vai explicar, você vai falar várias vezes, porque assim fizeram com você também, não foi? Você pode colocar protetores nas tomadas, mas segurar ele para ele não pôr a mão não vai dar certo, não é mesmo? Ele certamente vai colocar o dedinho ali, vai se machucar. O seu adolescente certamente vai se frustrar, ou na escola, ou numa relação afetiva, ou em outras relações que ele precise, como as provas, né, assim, os rituais de passagem que ele enfrentar. Certamente isso vai acontecer. Mas se você procurar impedi-lo de passar por isso, você não ama, porque você estará tolhendo a possibilidade dele se superar, dele aprender, dele desenvolver uma maturação própria, com os próprios recursos. Lembre-se sempre disso, esteja ali para socorrer, mas não faça por eles, ok? Continuando. Quanto à questão da base e do alicerce para a autoestima, substitui algumas frases. Por exemplo, você não consegue, num prazo aí longo, às vezes não tão longo, né, dependendo da idade dos seus filhos, desenvolve uma atmosfera de incapacidade. Então, substitua por vamos tentar, eu te ajudo a conseguir. Isso vai fortalecer a segurança, a autoconfiança do seu filho. Uma outra frase muito comum. Nossa, como você é devagar. Nossa, como você é terrível, chato, chorão. Enfim, até mesmo, ai, que bonzinho, ai, que menino bonitinho da mamãe. Até mesmo isso, né, no sentido assim mais positivo, é como se você colocasse rótulos. E esses rótulos, a menos que você antes explique para ele as características, mas não afirme que ele é isso.
Explique que uma pessoa briguenta age assim, assim, assim. Mas não diga você é briguento. Porque esses rótulos vão ficando assim, ó, impressos, cravados, marcados. E conforme o tempo passa, com todos esses rótulos que vocês pais colocam, mais os amigos da escola, mais os professores, mais os colegas de trabalho, pode chegar a ser um adulto sem identidade pelas próprias experiências. Sabe, eu vejo muito em consultório, na fase adulta, já mais amadurecida, a dificuldade que é de se identificar os próprios sentimentos, de nomear quem sou eu. Ah, a Josiele, e aí fica. E não consegue. Por quê? Foram colocando rótulos nas pessoas, nas crianças, essas crianças cresceram e hoje elas não têm muita familiaridade com quem elas são. Então a proposta de hoje, dessa nossa reflexão, é tornar as nossas crianças atuais adultos mais autoconhecedores, mais autoconscientes. Tudo bem? Continuando. Mais uma. Você tem que se comportar. Olha lá, hein? Se comporta. Na cabeça da criança, sabe como é que chega isso? Como? Me comportar como? E aí você vai emendar. Se comportar bem, ué. Afinal, o que é se comportar bem? Sob quais circunstâncias, gente? É obedecer? É ficar quietinho, paradinho, não falar? O que é se comportar bem? Especifique e orienta o seu filho pelo contexto. Então, por exemplo, você vai num shopping, uma loja movimentada, na 25 de março, na praia, enfim. Fale para ele assim: fique perto da mamãe, do papai, da mãe, do pai, enfim, né? Fique perto, porque tem muita gente e você pode se perder. Ponto. Então não é assim. Você tem que se comportar, hein? Se comporte. Não, especifica sempre no contexto. Você vai numa festa de aniversário, você pode falar sobre festa de aniversário, festas, né, no geral. Você pode explicar para ele sobre se relacionar com as pessoas, aguardar a vez dele, conversar e interagir, respeitar o outro, ver se alguém precisa de ajuda. Se precisar de ajuda, pede, fala sobre essa interação. Vai na casa de alguém? Não mexa nas coisas das pessoas. Você gosta que mexam nas suas coisas, tire do lugar e perca? Ouça o que elas estão dizendo para você. Às vezes as pessoas dizem isso, meu filho, porque você pode estar correndo um perigo. Fala para você não subir ali, não descer aqui, não pular lá, porque você pode se machucar. Então, veja, explique. Não diga simplesmente se comporte. Porque quando você coloca isso muitas vezes, se comportem, isso vira um padrão aí, numa engrenagem que a pessoa obedece. Então ela só obedece. Ela já nem sabe mais. São um adulto, né? Já nem sabe mais por quê. Mas tá ali, ó, obedecendo. E às vezes o obedecer, ele acaba gerando uma submissão. E aí esse adulto, ele não se posiciona, ele não tem até as ideias, né? Tem uma mente mais criativa, mais inovadora, mas não se posiciona porque ele tem que obedecer. Tudo bem? E por fim, como base, então, né, para você reestruturar essa questão de uma boa base familiar, eu gostaria de falar sobre o desenvolvimento das potencialidades, estimular, incentivar e dar limites aí para os seus filhos. A gente deve ser no dia a dia aquilo que queremos ver nos nossos filhos. Sabe, por mais que você faça algumas afirmações,
Eles aprendem mesmo é pelo espelho, sabia disso? Você pode dizer várias coisas, rezar uma cartilha, mas ele vai aprender mesmo é pelo seu comportamento. Ele vai fazer o que você fizer, porque é como se fosse uma linguagem corporal. Então, a memória aprendida e aí o desenvolvimento do potencial motor, né, assim, potencial físico, potencial emocional, potencial mental, ele é através dessa linguagem. Não que você não precise falar, mas fale, se comporte, né, assim, haja e pense da mesma forma. E sempre que possível, revisita, vê como você está agindo, reconstrói, faz outra vez, mas é dessa forma que ele vai se comportar. Não com o que você diz, mas sim com o que você faz. Uma outra questão também referente aí aos limites. Essa é uma premissa bem importante, muito antiga, mas que vale sempre refletir. Que o seu limite ele vai até onde começa o do outro. Então, isso é importante de ensinar, muito importante, fundamental até. Uma criança que não tem limites, que é ensinada assim, que ela pode tudo, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode acabar sendo uma tirana. Porque ela não vai virar essa chavinha de, eu posso tudo sim, mas eu posso tudo até aqui. Porque daqui pra frente é o tudo de uma outra pessoa. Então, os limites, é importante ir colocando, aí, ensinando os seus filhos a irem identificando esse espaço do outro. Primeiro deles, isso é muito importante, qual é o meu espaço e qual é o espaço desse outro. A partir disso é que é possível você auxiliar de fato, né, na construção da identidade dos seus filhos com a implantação das verdades, que é algo também que eu gosto bastante de falar e de refletir. Qual é a verdade verdadeira? Eu costumo dizer que existem 3 verdades: a minha, a sua e a de verdade. Porque cada um vai ter um prisma, né? Cada um olha por um lado e vai ter uma questão que é realmente o que está ali permeando aquela relação. Isso também é importantíssimo de colocar ali na base dessa boa família. E aí eu vejo as relações de poder no meio dessa coisa toda como relações de influência. Lembra que eu disse que a família, ela influencia e ela é influenciada pela sociedade? Então, se você diz assim, puxa vida, já fiz um monte de coisa errada e agora eu digo para vocês que não fez nada de errado, você fez o que foi possível ser feito. E que por mais que tenha sim, fazer o quê? Influenciado os seus filhos, eles serão influenciados pela sociedade também. E vão fazer esse processo inverso, não é? De trazer essas coisas aí para casa. Eu gosto de dizer, então, como uma relação de influência, para que a gente sempre cuide, sempre observe que não esteja voltada aí para o autoritarismo, que nessa questão do poder seja influência, que você sendo, né, poderoso, porque a relação de poder ela se forma aí no momento em que alguém deseja algo que depende da vontade do outro. E esse desejo ele vai estabelecer então uma relação de dependência, ele acaba estabelecendo uma relação de poder. Então, para que a gente não caia, né, para o autoritarismo e sim para a influência, veja qual é esse desejo que o A vai exercer sobre o B. Então, o controle de A sobre o B, né, de uma pessoa sobre a outra, vai ficar maior. Esse controle maior sobre a outra pessoa, como que ele vai ser levado? Isso é bem importante de ser refletido.
Como é que você tem lidado, então, com os seus filhos no tocante aos ensinamentos, então, em sociedade? O que você diz para eles fazerem nas relações com os amiguinhos da escola, os professores, namorado, namorada, etc. É o mesmo que você faz nas suas relações? Em casa, qual que é o limite? Até onde ele pode ir? E na escola? E nos parques? E na casa dos parentes? Uma criança que a todo momento ela é tolhida de expressão e de espontaneidade dentro de casa, ela tende a ser um indivíduo mais inseguro. E aí, como um escudo protetor, ele acaba usando uma máscara aí de altamente submisso, mas que ele vai atacar primeiro, mesmo que ele não seja atacado. Uma criança que é ensinada, então, né, que pode tudo, a gente falou aqui anteriormente a questão da tirania. Então, é importante lembrar vocês da questão da intolerância. Então, uma criança que não tem limites, que ela pode, que deixa fazer o que quiser, que não coloca ali algumas rotinas, né, algumas regras diárias para o bem-estar dela mesma, algumas questões de higiene, alimentação, estudo, atividades, tempo livre. Ela cresce, então, numa necessidade de poder que talvez não seja saciada. Como ela fará isso depois? Uma criança enfiada em tablet, celular, na internet, tende a pautar a identidade dela num mundo imaginário. Como é que ela vai lidar com as frustrações na vida real? Bacana, né? Bem importante de refletir, de dialogar sobre isso. Mas sabem, não existe uma fórmula mágica para uma boa educação. Cada um na sua configuração familiar, com os membros aí da família, com as suas particularidades, vai precisar encontrar uma maneira mais adequada de caminhar, de seguir aí nessa trajetória da educação, do desenvolvimento e de se recolher para dentro de si e fazer esse movimento sempre. Eu entro, eu resolvo, eu trabalho, eu olho e eu saio e eu compartilho. Bom, esse era o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A iluminação não ajudou muito, mas estava dinâmico e eu não quis cortar. Então, se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, alguma crítica, deixa aqui embaixo. Me procura aí nas redes sociais. Não esquece do seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo e até o próximo papo.